falta de um time competitivo. Eu sinto falta de um São Paulo que briga, que não se acovarda e não amarela diante de um adversário jogando fora de casa. Eu lembro o São Paulo no Morumbi fazendo 5 no Corinthians. Eu lembro o São Paulo fazendo, o Rogério Ceni fazendo o 100º gol em cima do Corinthians. Opa. Mas hoje, o São Paulo tem, assim, Juca, mas tem 12 lesionados. 12 lesionados. Nós temos um time inteiro e mais um reserva de lesionados. Você quer que fale o nome de todos? Você não tem o nome de todos os O lesionados nome de aí? todos que tá lesionado? Não, você não tem o nome do Luan. Caleri. Caleri. Oscar. Não é Luan. titular. Não é titular. Dineno. Não é titular. Rian Francisco. Certo. Lucas Moura. Sim. Wendel. Rodriguinho. Arboleda. Marcos Antônio. E André Silva. E Enzo Dias. Todos estão machucados. O Dimeno não tá machucado também? Eu acho que é mais. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. O Tapia parecia que tava machucado também. Até fazer um gol de cabeça. Tá, porque o que você falou do Tapia hoje... Não, hoje, Falou Marcelo. que é ídolo. Marcelo, Não, da hoje onde? o Tapia pra mim já virou ídolo. Você tá doido? Fez um gol contra o Corinthians em Itaquera, já virou ídolo. Aloísio. Olha, Chat, ele tá louco, chat? Tá. Falar que Não, o Tapia doidão. virou ídolo depois Doidão. do jogo de hoje? Aloísio Chulatapia. Entendeu? Aloísio Chulatapia. Luiz Fabitapia. Porque, assim, doido? fazer um gol... Hoje, um jogador de São Paulo fazer um gol em Itaquera contra o Corinthians, poxa, pode dobrar o salário. Porque é uma raridade, é uma dificuldade. Marcelo, torcedor São Paulino viu o jogo. Torcedor São Paulino sofreu horrores, porque o Cedric, ele não acerta um cruzamento. Mas não é só o Cedric. Calma, eu não vou falar só dele. Eu não vou falar só dele. O Cedric, ele não acerta um cruzamento. O Enzo, meu Deus, joga um jogo bem, um jogo água de salsicha. O time do São Paulo não consegue trocar 3 passes. O time do São Paulo não sabe trocar 3 passes. O meu diretor falou, lembrando que ele não tava... Eu tô falando da questão do que ele joga. E eu tenho uma pergunta pra vocês dois. O diretor tá passando pano pra Não, você ele tá lembrando falando porque bem? o Enzo não jogou, porque quem jogou foi o Patrick. Só que eu tô falando do Não, que mas tá na cabeça, da é ruim atuação também. dos atletas. A atuação dos atletas que E jogam eu no tenho São uma Paulo Marco Antônio é fez ridículo. O quê? Oxe, Marco esse Antônio, sim. O Marco Muita. Antônio é a alma. Esse Marcos sim. Antônio é a alma desse time. Esse sim. É liderança, volante, condiciona, cria oportunidade, marca, corre, se apresenta, tem iniciativa e vontade de jogar. Ô, Juca, mas ó, o São Paulo com o Marco Antônio, com o Caleri e com o Lucas, ele é um outro time. Sim, É uma outra situação. sim. Mas, repete os nomes que você falou? Marco Antônio, Machucado, Caleri machucado, e Lucas Moura. machucado. tudo machucado. Mas Você os entende? outros que estão machucados não é titular e não faz diferença nenhuma quando Mas é um joga. prejuízo. Mas assim, ó, ô Marcelo, o prejuízo do São Paulo é. E tem gente que fala assim, conta da diretoria, porque traz o Rigoni. Desculpa, não era pra ter vindo. Né? Não teve um custo, não teve gasto pra trazer, mas tem custo pra manter. Perfeito. Como atleta, com todo respeito, o atleta que estava jogando na Europa, que estava sem jogar, que veio pro Corinthians... Vitinho? Vitinho teve lampejos no Flamengo, sai do Flamengo, não sai com status de ídolo, de craque, que saiu como o Wesley saiu do Flamengo para ir para Roma, para jogar num grande clube e atuar na seleção. O Vitinho, ele volta, não volta com confiança, não volta com história e identificação com o Corinthians, e aí Os não jogos consegue que entrou encaixar. não rendeu nada. Aí machuca, aí treina, aí tá separado, aí tem um atacante, o Thales, que você... Não, assim... Você fala, mas e aí, irmão? O que acontece? Então o São Paulo sofre com os desfalques. São Paulo já não tem um elenco competitivo. São Paulo não tem um time. São Paulo Não tem um tem a time. peça de reposição. São Paulo começa a Libertadores Nenhuma. com um time. São Paulo começa a Libertadores com um time. E aí o São Paulo, dentro desse time, não tem mais ninguém. Mas era um time competitivo, um time bom, um time O pareio? time fechado, sim. Ô, Marcelo, um time com o Rafael no gol. Sim. Eu não vou Três nem zagueiro citar, ou não? eu Três vou citar zagueiro. o Cedric, que assim, desculpa, não é nada pessoal, mas é ridículo. Aqui, ó, Mike, lateral esquerdo da base, campeão pela Taça São Paulo, futebol júnior pelo São Paulo. Mike na lateral direita, já dá moral pro moleque, já dá credibilidade, já dá rodagem pro moleque pegar Já botar ele experiência. como titular direto? De titular direto. Ao lado dele, você coloca aqui, ó, Ferrarese, Arboleda, muito obrigado pelo serviço prestado. Tchau! Tchau! Que isso, tirar o Muito Arboleda? obrigado, muito obrigado.
É Já tá Ferrarese, sacando o homem já. 3 zagueiros. Que Ferrarese, Sabino e Alan O Sabino Franco. que tomou uma caneta do meio? Tomou Bateu uma o joelhinho, caneta, nada não, mais. não. Joga Bateu muito o joelhinho não, hoje. Não, Juca. Torcedor, eu tô Tirar louco? o Tá Arboleda, passando, eu tô chapado? tirar o Arboleda pra Tá botar o passando Sabino. Arboleda, Você vinha bem. muito obrigado pelos serviços prestados. Muito obrigado pelos serviços prestados. Muito Tobinho. obrigado. Tiro o chapéu pra você, mas vai Que com loucura. Deus. Já deu, Mas irmão. o que ele fez? Não tá Já jogando deu, bem? irmão. Não tá Já deu, rendendo? já deu. Mais uma Mas lesão. ele é jovem ainda. Mais uma lesão. Ah. Machucado e não tá rendendo a altura como foi o Arboleda do princípio das primeiras etapas. Tchau, obrigado. Espaço pro Sabino agora criar sua história e criar sua rua. Não é um mau zagueiro, começou como volante, veio do esporte, jogador discreto, tímido, simples e objetivo. E aí o Alan Franco, que pra mim é ele e mais, assim, ó. Alan Franco, esse sim. Alan Franco é assim, ó, ele na A zaga bola vem, dele, ó. não dá chutão, lembra? Domina, bota no chão. Qualidade, raça, Boa. técnica, simplicidade e serenidade. Esse sim. Alan Franco, esse Alan Franco é a cara do São Paulo de Lugano, é a cara do São Paulo de Ronaldão, de Júnior Baiano. Sim. Esse é o zagueiro E o lateral, quem que vai? onde bate nas cabelos. Aí na lateral esquerda, o Wendel só machuca. O Enzo joga um jogo bem, um jogo mais ou menos. Aí o Patrick, quando tem as oportunidades, infelizmente o Patrick não consegue deslanchar. Só que peraí também, né, mano? Vai colocar o Patrick numa bucha, num clássico contra o Corinthians e Itaquera. E quer que o moleque faz milagre? Não tem como. Quem vem pro meio? Não, aqui, ó, só pra finalizar o Patrick. Porra, dá sequência pro moleque. Vai botar o moleque pra jogar 20 minutos, 30 minutos e sempre em fogueira. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do Corinthians. E eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? O técnico do time do São Paulo, ele monta o time pensando aparentemente em perder. Quando começa perdendo, ele vai lá e muda. É uma coisa inaceitável para um time do tamanho do São Paulo. É uma coisa inaceitável para um time do tamanho do tricolor paulista. Você entrar com essa covardia que o seu técnico Hernan Crespo entra. O cara entra numa covardia. E eu já sei que muito da defesa em relação ao Crespo é que o elenco tá machucado, o elenco é fraco, não sei o quê. É inadmissível o cara de novo colocar 3 zagueiros e 3 volantes para pegar o Corinthians agora. Ah, mas é o Corinthians. Não interessa. O São Paulo não é time para nem aqui, nem na China, entrar com 3 zagueiros e 3 volantes contra ninguém. E não é por nada. É porque você abre mão de jogar futebol. Daqui a pouco eu vou falar desse Alisson aí, desse Cédric Soares, mas a verdade é a seguinte. Eu acho que quem contratou o Cédric Soares, que é o Belmonte, e quem escalou, que é o Crespo, tinha que cair hoje. Tinha que cair hoje simplesmente por escalar Cédric Soares. Um contratou e o outro escalou. E aí você me pergunta, mas peraí, o Cédric Soares ele foi o responsável pela derrota? Me pergunta. Não, ele não foi. Realmente ele não foi. Agora, tem coisa muito bizarra acontecendo no time do São Paulo e eu não me conformo. Sinceramente, eu não me conformo o quão bizarro tem virado o time do São Paulo. Eu quero falar com vocês uma coisa aqui, porque nós temos 5 zagueiros no campo e mais 3 volantes, Ferreirinha e Luciano. E isso aqui nós não vamos aceitar. Gente, seja muito bem-vindo aqui na Coletiva do Juba. Se você puder deixar o like aí, um likeinho brabo pra dar aquela moral, se inscreva aqui no canal, vem comigo e vamos juntos. Porque eu tô sinceramente muito enojado. Eu não quero transparecer isso, mas eu tô bastante enojado com o time do São Paulo. Tô com nojo desse time, porque apesar de tudo que é desfalque, você não pode abrir mão de jogar futebol. Você não pode, com uma dificuldade financeira como a diretoria tem, abrir mão do São Paulo Futebol Clube. E o que esses caras fizeram foi abrir mão do São Paulo, tá? Foi abrir mão do tricolor. Hoje, nós temos o Gonzalo Tapia, que consegue fazer um golzinho ali de cabeça, um gol interessante e tal. Só que esse Tapia, ele nem é jogador nosso. O Daronco, esse árbitro, deixa eu quero começar, antes de falar de cada um individualmente, eu quero falar do Anderson Daronco, o árbitro. Esse rapaz aí, ele não deu pênalti no Oscar. O Oscar jogou contra o Corinthians. Ele... Peraí. Que eu tô meio... Não vai acabar o ar aqui. Hoje tá duro. O Oscar, ele sofre um pênalti contra o Corinthians. Depois de sofrer o pênalti, ele fratura as vértebras. O Daronco, ele tomou a cama de gato. O cara jogou o Oscar longe, né? E o Oscar cai, se quebra tudo. E não foi pênalti. Não marcou. Aí agora pega o Corinthians na arena e aquele pênalti do Ferreirinha, aquilo não é pênalti nem aqui nem na China, porque não tem carga.
O rapaz do Corinthians, ele toma, realmente ele vira de costa, e o Ferreirinha é burro nesse lance, e ele vai dar a trombada, pega nas costas do cara, mas o cara já chega caindo. O cara chega virando e cavando, e isso na câmera lenta ficou muito claro. Então, se eu vi a câmera lenta e você viu que o Bidon, né, Breno Bidon, ele chega já virando de costa pro Ferreirinha e se joga no chão, se nós vimos isso na câmera lenta, o Anderson Daronco tinha obrigação de ter visto também. Então o São Paulo, quando fala de bastidores e não sei o que, o São Paulo é o primeiro time a ser ridicularizado na arbitragem. A prova disso é que nos 2 últimos majestosos de São Paulo e Flamengo, quem fez aí a arbitragem foi o próprio Anderson Daronco, onde não dá o pênalti no Oscar e marca esse pênalti agora contra o Ferreirinha, contra o São Paulo. Então, 2 pesos e 2 medidas, com certeza. Ele está, sim, apitando de maneira clubista e, como sempre prejudicou o São Paulo, agora continua nessa onda aí de pênalti. Mas aí, vamos imaginar que tenha sido pênalti no Ferreirinha. Do Ferreirinha. Foi pênalti, beleza, saiu 1-0 pro Corinthians. O São Paulo, nesse momento, ele tem o Alisson, que, com todo respeito à pessoa do Alisson, hoje, esse rapaz, ele não tem chance e nem merecimento de ganhar 1 centavo do São Paulo por mês. Esse Alisson, ele não tem o direito de jogar essa bola desgraçada que ele tá jogando aí. Um jogador horroroso que é colocado como meia do time de São Paulo. Então, hoje, faltou visão de novo pro técnico Hernan Crespo e coragem. O Alisson é o seu primeiro erro, senhor Hernan Crespo. Ah, não tem ninguém, o escambau. Coloca aí no meio campo, na meia, o Luciano, que tá careca de jogar nessa posição. Coloca no ataque Ferreirinha e Paulinho. Coloca Ferreirinha e Tapia. Coloca Ferreirinha e Rigoni, que acho que o Rigoni, quem pediu o Rigoni foi o Crespo. E a diretoria, por que o Rigoni não entra agora? Né? Por que o Rigoni não pode entrar? Tem que entrar o Alisson de meia. Então tinha Rigoni para jogar de centroavante, o Tapia para jogar de centroavante, o Luca para fazer a dobradinha com o Ferreirinha, com 2 caras de puxada de contra-ataque, com o Luciano como um falso 9. Um falso 9 e um falso 10. Jogando ali, flertando na ponta de lança, ali, jogando entre a meia e o ataque. Luca, Ferreirinha driblando com o Luciano como falso 10, como falso 9, daria certo. E aí ele vira um meia quando o São Paulo tem a bola e quando tocar para os pontos ele entra na área. Isso daria para ter feito. Mas ele opta por esse inoperante desse Alisson. Um jogador quadrado, um jogador horroroso, um jogador medroso, um jogador que é o pior aspecto de que um jogador pode ser no time do São Paulo pelo medo de fazer as jogadas. Tem medo de jogar, está sem ritmo nenhum, não tem velocidade, não tem drible, não tem chute, não tem passe, não tem lançamento, não tem desarme, não tem nada nesse mundo que possa vir aqui justificar a presença de Alisson no time do São Paulo. Nada, nada nesse mundo vai justificar. Mas piora demais quando o técnico ele coloca o Cédric Soares para jogar. Ele tinha tirado o Cédric por uma incapacidade plena. O Cédric para de marcar, ele simplesmente cruza o braço contra a LDU. Não é com ele, não é com ele. Aí o cara pega, você fala, tá, ele errou, altitude, tudo bem, vamos que vamos. Aí ele faz a mesma M. Ele faz contra o Flamengo, ele para de marcar e aí ele sai. Aí o Crespo tira esse coiso aí, desse Cédric Soares. Esse jogador horroroso, dos piores laterais da história do São Paulo. Então o Crespo ele é irresponsável de voltar esse cara pro time. Ele testou o Mike, mesmo contra o Flamengo, que esse M desse Cédric aí, esse sujeitinho horroroso, parou de marcar o time do Flamengo. Quando o Mike entra, o Mike dá uma assistência pro gol do Ferreirinha. E o Crespo agora tira o Mike. De forma inexplicável, ele volta a Cédric Soares pro time. Então o Crespo ele tem que ser responsabilizado por essa questão desse Cédric Soares aí. Ou você vai olhar pra minha cara agora e falar, o Crespo não tem ninguém. Caramba, por que pôs o Cédric? Um jogador que não é certo, dá um passe de lado. Tomou um esporro do Luciano e mereceu, porque errou um lateral. Foi como lateral e colocou o Luciano na fogueira. Não tem a menor capacidade de jogar bola no time do São Paulo, esse rapaz Cédric Soares. E o Crespo insiste e perde. Coloca Alisson, Pablo Maia e Luiz Gustavo no meio campo.
3 zagueiros, Cédric Soares e Patrick Lanza. O que é isso? Me conta aí. Conta aí comigo. Patrick Lanza não é nada, mas no máximo é um zagueiro. Cédric Soares não é nada, mas no máximo é um zagueiro pela direita. Sabino, Alan Franco e Tolói, zaga. 3 volantes de contenção, Alisson, Pablo Maia e Luiz Gustavo. O Alisson é só um ordinário mesmo, ele é um jogador preguiçoso, que ele já era meia, ele era ponta, ele acaba virando volante e hoje ele não consegue mais ter cacuete para jogar na meia. É um jogador que pra mim tem medo de jogar futebol, é o pior tipinho que pode ter pra mim. É o pior tipinho que pode ter pra mim pra jogar no time de São Paulo. É o cara que tem medo de jogar. Pablo Maia é horroroso, horroroso. Entregou a rapadura de novo. Pablo Maia tá merecendo um banco de reservas. Luiz Gustavo jogou muito mal. Nenhum teve medo igual o Alisson. Então o Alisson, ele é uma coisa assim grotesca de ver hoje em campo. O Alisson, ele é uma coisa horrorosa de se ver em campo. Ele é abaixo da crítica, esse Alisson. O Crespo, vamos lá, Crespão. Você colocou o Patrick Lanza, que tira para entrar o Tapia. Então o Patrick Lanza já sabia que era um inútil. O Cédric Soares, você já sabia também que era outro inútil, errou tudo. E você coloca os dois com o sistema de 3 zagueiros. E claro, toma um gol. Óbvio, tomou um gol. Ferreirinha e Luciano no ataque não tem a menor possibilidade. Tinha que ser Pelé e Messi para esses dois conseguirem varar a zaga ali sozinhos. São Paulo não tinha domínio, não tinha toque de bola. O São Paulo pegava a bola e rifava no bicão. Quando o Ferreirinha faz o pênalti, não era nem pro Ferreirinha estar ali na área marcando, porque tem 5 zagueiros, 3 zagueiros, 2 laterais zagueiros e mais 3 volantes de marcação. Em que momento da organização tática do técnico Hernan Crespo era para estar Ferreirinha marcando na área? Me fala em que momento da tática do técnico Hernan Crespo era pro Ferreirinha estar marcando na área, se ele tem Patrick Lanza, Cédric, 3 back e 3 volantes, Luiz Gustavo, Pablo Maia e Alisson. Por que o Crespo é tão desorganizado taticamente que um Ferreirinha tem que vir marcar na área? Ele não tem que puxar o contra-ataque? Ele não tem que ser o único respiro? Então o Crespo, ele é um baita de um covarde. O Crespo é covarde. Não tem outra palavra que não covarde. Falta repertório? Falta. É um ótimo sujeito? É. Teve um começo legal no São Paulo? Teve. Tá mal? Tá mais ou menos. Tá normal. Agora ele é covarde. Monta pra não perder. Olha, o Corinthians e o Flamengo já treme tudo na base. E monta o time pra não perder. Aí toma o gol. Aí ele tira o Patrick e o Tapia. O Tapia vai lá e faz. Você percebe que o São Paulo tá sempre correndo na subida? O São Paulo está sempre correndo na ladeira, porque o técnico monta o time para não perder. O Crespo, ele tem se transformado num técnico ridículo, patético, sem repertório. Ah, Gil, o São Paulo é a diretoria. Eu concordo que seja a diretoria, mas não vai trocar. Eu hoje, se eu me chamo Júlio Casares, eu me demito. Primeiro que tem que cair o Casares. Eu me demitiria. Mas antes eu demitiria Belmonte e demitiria o Hernan Crespo também. Um deles contratou o Cédric Soares, que é o Belmonte, departamento de futebol, diretor de futebol. E o outro é o Crespo, que tem o Mike, tem o Mailton, e ele simplesmente vai lá, tira os dois e coloca de volta Cédric Soares e não tira. Nem quando o Cédric erra tudo, nem quando o Cédric toma um cartão amarelo, ele simplesmente morre abraçado com esse Cédric. Tomou goleada. Foi ridículo, foi nojento. Tem que demitir o Crespo sim, porque o Crespo, você me fala assim, ó, mas o São Paulo é competitivo, né? Não é competitivo o time do São Paulo? O São Paulo não foi competitivo na Copa do Brasil. São Paulo não foi competitivo na Libertadores. Vai segurar o Crespo pra quê? Pra ficar em oitavo? Qualquer técnico do São Paulo fica em oitavo, qualquer um. Então você me fala, não, João, mas não é o Crespo. Por que não? Beleza, não é o Crespo, não é só trocar de técnico, é sempre a diretoria, de acordo. Por que você manteria o Crespo? Eu vou mudar a pergunta agora, não vou mais me expor. Demite o Crespo. Vamos lá, por que manter Crespo? Não tem resposta. Por que vai manter o Crespo? Porque o Luciano joga melhor que o Crespo? Não. Ferreirinha é melhor que o Crespo? Não. Quem mais aí? O Pablo Maia joga melhor que o Crespo? Não, ninguém joga mais futebol. Ninguém tem melhorado com o técnico Hernan Crespo e está horroroso. O Crespo, ele é melhor do que o Zubeldia.
né? Aquele nightmare, aquele pesadelo que passou pelo time do São Paulo. Só que hoje, a verdade, que esquecendo esse Zubeldia de uma vez por todas, o Crespo, ele tem condição de tentar mais. O Zubeldia é limitado, ele não... Bota o moleque contra o Juventude lá, em Caxias, vai botar o moleque contra o Corinthians, bota no jogo em casa. Mas São não Paulo é fácil. São Paulo tá brigando pra jogar em casa agora contra o Internacional. E Põe o o moleque show, pra jogar. mas vai ter show. Mas vai ter show, não tem Tá. como jogar lá mais. Estamos dando um jeito, estamos Vai dando um ter jeito. show, irmão. como? Vamos dar um jeito, Precisa irmão. de dinheiro arrecadar. Vamos dar um jeito. Mas, ó, Jucas, quem falou das 12 lesões aqui foi o Crespo, teu amiguinho Crespo. Perguntaram pra ele, você acredita em azar nessas 12 lesões do São Paulo pra hoje? Perguntaram se ele acha que isso é azar. Aí ele respondeu, nada é azar. Na última semana, a gente tinha 13 jogadores no campo para escolher para esse jogo. Depois, tive que esperar por 3, 4 meninos do Sub-20 depois da final, para os trabalhos na segunda e na terça. Fiquei esperando o voo do Ferrarese, Bobadilla e Tapia. Tenho só que parabenizar quem foi a campo e fizeram o melhor. Ninguém gosta de perder o clássico, mas a gente tem que olhar para frente. Tem um campeonato à parte agora, disputando com o Bragantino e Corinthians para chegar em 8º e depois torcer por outros resultados para chegar na pré-Libertadores. Não depende só do São Paulo em si próprio para se Não. classificar na Libertadores. Na Bacia das Almas não temos um time competitivo para chegar até a final do Campeonato Brasileiro com condições para brigar. E pior ainda, se esses atletas não voltarem em alto nível para o ano que vem, para disputar um Campeonato Paulista, toma cuidado para não cair. Tá? Porque agora o tiro curto no campeonato. Ah, Quem? Marcelo. Não. Ah, Marcelo. Não, que Do isso? jeito que tá, Não, Marcelo, o São Paulo Juca. vai jogar um. O São Paulo jogou um clássico hoje. Marcelo, o São Paulo jogou um clássico hoje. É desesperador, sim. Sabe por quê? 3 volantes no meio. Então, é mas Alisson, essa pergunta que eu queria Gustavo. fazer pra você, que você conhece o dia a dia do São Paulo. O Muricy tá ali dentro? O Muricy conversa com ele? Sim. Dá alguma orientação pra ele? Ele escuta o Muricy? Mas, o cara Marcelo, que tem experiência? Mas, Marcelo, entende uma coisa. Muricy não dá pitaco, mas dá opiniões. E o Crespo o escuta muito bem. Só que são 12 desfalques. O ataque do São Paulo hoje, é assim, é humanamente impossível de crer que seria um ataque titular em jogo amistoso. Mas Ferreirinha e Luciano não Ó, merecia? é. Não. Mas aí Não quem dão faz o conta meio do campo? recado? Quem faz o meio campo? Porque Ferreirinha, pro Ferreirinha jogar na frente, Ferreirinha ele é um jogador de ponta, ele é mais agudo pela ponta e precisa de um meia pra servir essa bola, articular ele, pra ele achar Municiar o Luciano na ele. área. Só que ele não recebe essa bola com qualidade pra ir na ponta, o Luciano não consegue ir na área porque ninguém faz o meio campo, porque os 3 caras que estão no meio campo é Pablo Maia, Alisson e Luiz Gustavo, são 3 volantes. Primeiro eles Mas o marcam, Luiz Gustavo eu te vi hoje. jogou muito bem. Dominando a bolinha, mas nego já Deu muito bateu trabalho na dominando, carteira. conduzindo, sofrendo falta, cadenciando, mas era só isso, Mas tá Marcelo. lentinho um pouquinho, então. Ah, olha só, o São Paulo hoje, a gente tem que se contentar com um atleta que jogou bem porque fez só o básico. É o básico. Então na hora de contratar, o cara chegar e contratar o jogador certo. Aí Tanto não pro é São pra Paulo trazer o e pro Rigoni, Corinthians. mano. Não vai chutar Tanto bola pro nele, São caralho. Não vou acertar a bola nele tanto nunca, pro eu sei São onde eu Paulo e bato. pro Corinthians saber o jogador certo. Por quê? O Corinthians é muito grande, o São Paulo é muito grande. E não pode determinados jogadores envergar essa camisa. Mas o São aí- Paulo é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. E, ó, pra contratar qualquer um, botar o Rigoni pra botar essa camisa? Os Aí eu Não vou te dá, falar. mano. Vamos só para a última pauta, JP, que essa é uma notícia positiva, mas que chegou tarde, porque o São Paulo deve jogar a penúltima rodada do Brasileirão no Morumbi. Depois da Vila Belmiro receber os 2 últimos jogos do São Paulo, contra o Flamengo e o Red Bull Bragantino, ainda vai ter o jogo contra o Juventude, devido aos vários shows realizados no Morumbi. O São Paulo enviou um ofício à CBF para solicitar a mudança do local do jogo contra o Internacional pela 37ª rodada para o Morumbi. A CBF divulgou ontem, né, o calendário destrinchado das últimas rodadas, e lá o São Paulo, lá marca que o São Paulo vai jogar na Vila Belmiro, mas o São Paulo já fez o pedido para ser mudado o local e ir para o Morumbi. O jogo está marcado para uma quarta-feira, 3 de dezembro, às 8 da noite. A diretoria está fazendo mais do que o mínimo, né, JP? Mas pelo menos a gente vai ter a nossa despedida, né, dentro de casa. Vamos sair da Baixada e finalmente pelo menos jogar mais uma partida dentro de casa. Sei lá, talvez pode ajudar na nossa briga, né, pela classificação para uma pré-Libertadores, né? E torcer também programado tá minimamente adequado para a disputa do jogo, porque o último show é nesse final de semana, né, no Morumbi, e aí, lógico que vai ter que ter uma recuperação do gramado, enfim,
Até porque a tendência do São Paulo não jogar no Morumbi anteriormente era por conta dessa questão da recuperação do gramado. E aí, Exato. claro que a diretoria se viu obrigada, né, se viu na necessidade de mandar o jogo no Morumbi, pelo menos esse último jogo da temporada, o São Paulo jogar dentro de casa, ainda brigando por Libertadores, enfim, não sei como que o São Paulo vai chegar em questão de pontuação até esse jogo, mas é claro que o São Paulo pode disputar ainda a Copa Libertadores e pode, inclusive, ganhar essa vaga pós-término do Campeonato Brasileiro. Se o São Paulo terminar em 8º lugar e aí o Cruzeiro ou o Fluminense vencerem a Copa do Brasil, o São Paulo terá a sua vaga obtida, né, através desse título da Copa do Brasil, que abriria o G8 do Campeonato Brasileiro. Então a gente pode terminar o campeonato sem saber se vai para a Sul-Americana ou para a Copa Libertadores, né? Difícil, né? Mais uma vez o São Paulo dependendo dos méritos dos outros, mas é isso, importante que o São Paulo jogue sim no seu estádio na penúltima rodada, o último jogo dentro de casa no Campeonato Brasileiro, pelo menos uma despedida da temporada e deveria ser uma despedida digna, né? Que o São Paulo vence esse jogo também para despedir de uma forma melhor do seu torcedor num ano que foi muito ruim do São Paulo. Um ano que o balanço é completamente negativo, ao meu ver. Um ano que o São Paulo não tem nada de bom para tirar. Realmente não tem, sabe, um time que foi bem montado. Em 2022, por exemplo, o Rogério Ceni iniciou a montagem do time campeão da Copa do Brasil no ano seguinte. Por mais que tenha perdido 2 finais e o ano terminou naquela melancolia, o São Paulo tinha uma base montada. Precisou de reforços pontuais em 2023, mas manteve boa base do elenco, né? E teve em alguns momentos da temporada, o São Paulo jogou um bom futebol, era um time que tinha uma torcida que chegava mais junto do time, né, mais perto do time e conseguia lotar o estádio, enfim, é uma torcida que estava mais engajada também, um time que estava mais engajado, um time que sentia também a derrota, tanto que no ano seguinte consegue o título da Copa do Brasil, com os problemas que tinha, com todas as limitações, mas conseguiu brigar por esse título. Agora esse ano não, cara, esse ano todas as derrotas do São Paulo, eliminações, foram melancólicas. O Campeonato Paulista, o São Paulo perdeu, tudo bem que muito prejudicado pela arbitragem contra o Palmeiras, mas também jogando muito mal. Perdeu jogando muito mal a Libertadores, jogando muito mal a Copa do Brasil, aqueles pênaltis bizarros contra o Atlético Paranaense. Um Campeonato Brasileiro também de altos e baixos e momentos muito ruins, né? Se a gente for destacar, eu até dei risada com o Raí Monteiro ontem numa entrevista que ele deu, né? O pessoal perguntando, o melhor jogo do São Paulo no ano, o melhor momento do ano. Ele falou, é difícil achar. Porque realmente, cara, o São Paulo não teve grandes momentos esse ano, teve momentos de lampejo, né? De repente a vitória contra o Corinthians no primeiro turno, a vitória contra o Corinthians no Paulista, né? Um jogo aqui ou um jogo ali, mas realmente um ano bem decepcionante do São Paulo. Exato. E espero também que, como vai ser a nossa despedida de 2025, desse ano tão melancólico do São Paulo, que a torcida também use para fazer uma boa despedida para os nossos queridos dirigentes, né? Que lá estão encerrando o ano no São Paulo e que deixa também uma despedida para mostrar o descontentamento com o que foi esse ano, né? Da gestão Casares, porque foi um ano muito complicado. Se esse ano foi tão ruim dentro de campo para a gente, tem responsáveis, né? E vai muito além do campo. A gente sabe que é uma questão de cima para baixo, né? E é por isso que eu sou muito a favor que a torcida também deixe o recado nesse jogo final. Mostre o descontentamento, porque a gente sabe que 2026 vai ser ainda pior. É isso que complica mais, né? 2026 não tem um horizonte tão positivo. Então, que a gente possa deixar o recado. Eu vou estar nesse jogo, se houver um coro, endossarei para poder ter alguma mudança, né? Alguma perspectiva de melhora, mínima que seja, né? 5%, 5 centavos que seja, para 2026. Porque é isso, pelo menos a gente vai poder ver algum jogo em casa, porque é o mínimo que o torcedor merece, pelo menos poder frequentar o próprio estádio.